Se a chegada de Otamendi é um indicativo de que as coisas estão mudando para o Galo, essa é uma oportunidade de ouro. Com Otamendi, o clube não só reforça sua defesa, mas também acrescenta à sua equipe um jogador que pode fazer a diferença em momentos decisivos. E com isso, o Galo se prepara para um novo capítulo em sua história, onde, com mais força e determinação, poderá conquistar ainda mais títulos e atrair olhares do mundo inteiro. O Galo, com a chegada de Otamendi, tem tudo para se tornar uma potência imbatível, um clube com uma defesa sólida, um ataque potente e uma torcida apaixonada que não pode ser subestimado. Otamendi é mais do que um jogador. Ele é a peça-chave que faltava para o Galo alcançar novos patamares no futebol brasileiro e internacional. O futuro do Galo, com Otamendi ao lado de suas estrelas, parece mais promissor do que nunca. Apresentamos as últimas notícias sobre o nosso Galo. Inscreva-se no canal Voz Galvão e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa contratação. Nicolás Hernan Gonzalo Otamendi, Buenos Aires, 12 de fevereiro de 1988. É um futebolista argentino que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Benfica. Clubes Vélez, Sarsfield 2007-08. Otamendi fez sua estreia profissionalmente pelo Vélez no dia 10 de maio de 2008, numa vitória em casa por 2-1 sobre o Rosário Central, pelo Torneio Clausura de 2008, jogando por 6 minutos, substituindo Hernan Perelano. Foi o único jogo do atleta naquele ano, 2008-09. Ainda durante o ano de 2008, o jogador teve poucas oportunidades no elenco, pois atuou apenas uma vez durante o torneio Apertura contra o Arsenal de Sarandi em um empate das equipes por 3-3. No entanto, o jogador firmou-se na equipe após a virada de ano por conta da lesão do defensor titular Valdo Ponce. Durante os meses referentes ao torneio Clausura, o zagueiro jogou de titular por 17 partidas seguidas, todas por 90 minutos. O jogador foi essencial na campanha que levou o Vélez a ser o líder dentre os times que disputavam a Clausura, sendo assim campeão daquela edição do torneio. Pela Copa Sul-Americana de 2009, o zagueiro participou de gols pela primeira vez. Coincidentemente, as duas vezes foram na fase oitavas de final contra a União Espanhola. Ele deu uma assistência em cada partida e seu time não foi derrotado em nenhum desses jogos. A equipe, no entanto, não foi campeã da competição. Seu trajeto foi interrompido ainda nas quartas de final, quando o clube foi derrotado pela LDU. Ainda que tenha saído cedo da competição, o zagueiro foi considerado um dos melhores do ano para integrar a seleção de melhores jogadores da América do Sul. 2009-10, Otamendi seguiu fazendo boa campanha pelo elenco do Vélez. Seu primeiro gol aconteceu ainda no torneio Apertura, na segunda rodada. O jogador venceu o goleiro do Arsenal de Sarandi e abriu o placar na vitória de seu clube por 3-1. O zagueiro alternou muitos jogos entre titular e reserva e viu seu time garantir somente a 5ª colocação nessa edição de torneio. O zagueiro continuaria a alternar entre jogos durante a segunda metade do campeonato. O jogador não conseguiu contribuir para um resultado positivo para o time argentino como na temporada anterior, já que não foram campeões do Clausura. Entretanto, ainda que não tivesse garantido títulos, o zagueiro foi figura relevante para a somatória de pontos que levou a sua equipe para a Copa Libertadores da América de 2010 pelos pontos acumulados. O Vélez ficou em primeiro. Na competição, o jogador foi titular em todas as partidas, mas viu seu time ser eliminado diante o Chivas de Guadalajara nas oitavas de final. O jogador, com suas partidas sólidas na defesa, garantiu suas primeiras convocações para a seleção argentina naquele mesmo ano. 10-11. O jogador ainda teve 2 partidas antes de se despedir do futebol argentino. Seu último jogo foi contra o Clube Atlético All Boys pelo torneio Apertura, partida que terminou 2-1 para seu time.
Porto, em 23 de agosto de 2010, Otamendi transferiu-se para o Porto por 50% dos direitos econômicos e 5 anos de contrato. Em sua primeira temporada, o zagueiro não tardou de se firmar no elenco. Ele atuou seguramente durante as partes da Liga, tendo grande destaque na partida contra o Sporting Clube de Braga, pois fez todos os gols da partida, que terminou 2-0 para os Dragões. No fim, o Porto sagrou-se campeão daquela edição do Campeonato Português. Pela Taça da Liga de 2010-11, o clube se saiu mal e foi eliminado ainda no começo da competição, pois em 3 jogos teve os 3 resultados possíveis para um time: derrota, vitória e empate. A única derrota do clube, no entanto, foi quando o zagueiro argentino não estava em campo. Ainda em solo português, o zagueiro teve dias melhores durante a Taça de Portugal de 2010-11. O Defensor esteve presente em 2 jogos da campanha vencedora dos Dragões daquela competição. Pela Liga Europa da UEFA de 2010-11, o zagueiro continuou sua boa fase. Além dele, o elenco português conseguiu ir longe, até a final, para derrotar seu adversário português Braga. Em um jogo dramático, Falcão Garcia fez o único gol do jogo, dando o título para os Dragões naquela edição da Copa Continental, 2011-12. Começando a sua segunda temporada em solo europeu, o zagueiro não esteve em campo na vitória do Porto contra o Vitória de Guimarães na Supertaça Cândido de Oliveira de 2011. Contudo, isso não foi empecilho para o time azul vencer o time adversário por 2-1. Na Supercopa da UEFA de 2011, enfrentando o FC Barcelona, a equipe não conseguiu um resultado positivo. O time espanhol fez 2-0, mas agora com Nicolás atuando por 90 minutos. Disputando a Primeira Liga de 2011-12, o jogador continuaria a fazer mais bons jogos pela equipe, que viria a ser bicampeã naquele final de liga. Ele marcou 2 gols pelo time, incluindo um no clássico contra o SL Benfica. Pelas Copas, o time não conseguiu repetir os grandes feitos da época anterior. Disputando a Taça da Liga de 2011-12, o clube desempenhou bons resultados. Eles ganharam 3 jogos, 2 que Nicolás esteve em campo, mas foram derrotados nas semifinais sem a presença do zagueiro argentino. Na Taça de Portugal de 2011-12, após estrearem com uma arrasadora vitória de 8-0 contra o Pero Pinheiro, o Porto foi eliminado com o zagueiro em campo, pela Associação Acadêmica e Operária da Boa Vista, pelo placar de 3-0. Pela Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12, o zagueiro não teve dias tão felizes com sua equipe. O time não conseguiu a classificação às eliminatórias, pois ficaram em 3º lugar no seu grupo e tiveram de se redirecionar à Liga Europa da UEFA. Durante essa competição, o time foi eliminado após perder 2 jogos contra o Manchester City e tiveram de se despedir da competição ainda em seus primeiros jogos. 12-13. O zagueiro começou sua temporada jogando a Supertaça Cândido de Oliveira de 2012 contra o mesmo Académica que eliminou o Porto na Taça de Portugal na temporada passada. No entanto, dessa vez o resultado foi favorável para Nicolás. Aos 90 minutos, a equipe azul derrotou o adversário por 1-0 e sagrou-se campeã da Supertaça. Durante a Primeira Liga de 2012-13, a equipe do Porto fez uma magnífica temporada. Além de se sagrarem tricampeões, o clube não perdeu partida alguma. Nicolás só ficou fora de um jogo e também marcou em uma oportunidade contra o Gil Vicente Futebol Clube na 14ª rodada. Disputando a Taça da Liga, a equipe teve uma formidável campanha. Nicolás também fez bons jogos. Das 3 partidas que participou, ele fez 2 participações diretas em gol. A primeira ocorreu na estreia na competição. Contra o CD Nacional, ele marcou um gol na vitória dos Dragões por 2-0. A segunda foi no jogo seguinte, quando deu uma assistência para Jackson Martínez empatar o placar contra o GD Estoril Praia. Na final, quando Nicolás voltou a atuar pelo time naquela competição, a equipe perdeu para o Braga por 1-0. Disputando a Taça de Portugal de 2012-13, o final não foi muito diferente. O time avançou de fase até ser eliminado pelo Braga nas oitavas de final. Os Dragões perderam por 2-1. Pela Liga dos Campeões da UEFA de 2012-13, o clube conseguiu se classificar para a fase eliminatória, perdendo apenas um jogo contra o PSG na última rodada.
No entanto, ao passarem de fase, ainda que tivessem derrotado a surpresa Málaga Clube de Futebol no primeiro jogo, o time português amargou uma eliminação na partida de volta. Os espanhóis marcaram 2 vezes e conseguiram eliminar o time de Otamendi 13-14. O jogador estreou bem a temporada. A sua equipe, com ele em campo, derrotou o Vitória de Guimarães por 3-0 no único jogo e garantiu o bicampeonato da Supertaça Cândido de Oliveira. Em seus 6 meses de equipe, o jogador fez várias partidas durante a Primeira Liga de 2013-14, que culminou no título do Benfica. O jogador também esteve em campo nos Jogos do Porto pela Taça de Portugal de 2013-14, onde marcou um gol e deu uma assistência em sua última partida disputada naquela edição de competição, que terminou com o título do Benfica, a goleada de 6-0 contra o Atlético Clube de Portugal. Ele não chegou a atuar em nenhum jogo da Taça da Liga de 2013-14, que também terminou com o título dos Encarnados. Pela Liga dos Campeões da UEFA de 2013-14, Nicolás jogou a maioria dos jogos do Porto na fase de grupos. No entanto, o time estava muito mal, já que conseguiu apenas uma vitória, contra o Áustria Viena na primeira partida. Otamendi não jogou os últimos 2 jogos do time por opção do treinador Paulo Fonseca. O clube ficou em 3º lugar no grupo e se direcionou ao mata-mata da Liga Europa da UEFA de 2013-14, que terminou com o vice-campeonato do Benfica. Mas o zagueiro não esteve em campo em nenhum dos jogos, pois foi vendido. Valência. O Valência confirmou a compra em 5 de fevereiro de 2014 do argentino, a troco de 12 milhões de euros. Ele não chegou a estrear na equipe, pois a venda aconteceu depois do fechamento da janela de transferências. Galo 2014, a venda de Otamendi ao Valência ocorreu após o fecho da janela de transferências na Europa. O resultado disso foi o empréstimo do jogador ao Galo até junho de 2014. A contratação do zagueiro ocorreu de forma emergencial, já que o companheiro Emerson sofreu uma grave lesão em partida pelo Campeonato Mineiro e precisou ser operado. Após realizar exames médicos na capital mineira, Otamendi mostrou-se feliz em atuar ao lado de um dos grandes jogadores do futebol mundial. Ele afirmou em sua apresentação: "Estou muito feliz de estar aqui e por poder jogar com Ronaldinho." O jogador estreou contra o Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro de 2014. Ele foi muito consistente em sua passagem pelo clube brasileiro. Ainda que tenha jogado apenas 19 partidas, sua passagem ficou marcada na memória do torcedor do Galo Doido e é tratado como um ídolo pelos torcedores. Quando saiu da equipe, em junho de 2014, o jogador prometeu voltar para a equipe algum dia. Pela Copa Libertadores da América de 2014, o jogador atuou em todos os jogos da equipe mineira na fase de grupos. No entanto, enfrentando o Atlético Nacional, o time foi eliminado após não ganhar nenhum dos 2 jogos nas oitavas de final. Ele deixou o clube mineiro com apenas um gol, marcado no clássico contra o América no campeonato estadual. Seu último jogo foi contra o Santos, na vitória do seu time por 2-1 durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014. Retorno ao Valência 2014-15. Pelo clube espanhol, Nicolás se firmou no elenco de maneira perfeita. Além da titularidade, o argentino conseguiu sua temporada artilheira. Em 38 jogos, o defensor marcou 6 golos, todos pela La Liga de 2014-15, na 7ª rodada contra o Clube Atlético de Madrid, na 11ª rodada contra o Real Madrid, na Vorheisvaiomira rodada contra o Elche e a arrasadora sequência de 2 jogos seguidos na 37ª rodada ao enfrentar o Celta de Vigo e na 38ª rodada jogando contra o UD Almeria. A grande campanha da equipe levou o clube a garantir a 4ª colocação, ganhando assim vaga para a Liga dos Campeões da UEFA de 2015-16. Disputando a Copa del Rey de 2014-15, o clube teve uma campanha regular. Com Nicolás em campo, a equipe foi eliminada diante o Espanyol nas oitavas de final. Manchester City 2015-16. No dia 20 de agosto de 2015, ele assinou com o Manchester City por 5 temporadas. Ao assinar com o time inglês, o argentino comentou:
Eu estou aqui para dar o meu melhor, lutar em todos os jogos e elevar o City o mais alto possível. Espero que sejamos capazes de vencer várias taças e títulos. Isso é o mais importante. É um sonho poder estar aqui num clube que do exterior parece ser maravilhoso. Estreando na Premier League de 2015-16, o jogador fizera seu primeiro jogo apenas na sexta rodada, quando o time de Manchester perdeu para o West Ham por 2-1. Ele seguiu como titular e marcou seu primeiro e único naquela temporada gol contra o Norwich City na 11ª rodada. Ele seguiu sua temporada de Premier League regularmente, se ausentando pouquíssimas vezes por opção do técnico ou lesões, e terminou sua primeira temporada na liga com 30 jogos, mas sem o título da competição, que ficou com a zebra Leicester City. Pela Copa da Inglaterra, o zagueiro também ficou sem títulos. Coincidentemente, o único jogo de 3 possíveis para o City que Nicholas ficou de fora foi justamente a eliminação de sua equipe diante o Chelsea por 5-1. Todavia, na Copa da Liga Inglesa, Nicholas e o Manchester tiveram um final diferente. A equipe foi conquistando muitas vitórias em sequência até chegarem à final contra o Liverpool e derrotaram os Reds por 4-2 nas penalidades e sagraram-se campeões. Atuando na Liga dos Campeões da UEFA de 2015-16, o time também adquiriu muitas vitórias seguidas, fazendo uma campanha Vitor.